Ok. Então, boa tarde aos nossos irmãos que nos acompanham pela TV Regeneração, com grande alegria, mais uma tarde de estudo. Elevamos nossos pensamentos a Jesus em agradecimento pela oportunidade de estudarmos, aos espíritos amigos que direcionam a casa de Leon Denis. E Leon Denis, esse espírito que deixou tanto material para nossas reflexões. E uma vez mais hoje, quinta-feira, que nós estudamos suas obras, nós vamos, como o Juan leu, ler esse capítulo 51 que trata da prece. E a prece é um item, digamos assim, um tópico, né, muito abordado na doutrina espírita. Né? Nós temos no Livro dos Espíritos, no Evangelho, na Revista Espírita, e em tantas outras obras complementares. E Leon Denis, de maneira belíssima, o Juan leu apenas um pequeno trecho, o capítulo é longo, a gente marcou alguns pontos para que nós possamos ir conversando a respeito do pensamento do nosso patrono. Então, essa primeira leitura que o Juan fez, que já está lá no final, é a última página do capítulo, é apresentada essa prece, né, um modelo de prece, né? Um modelo não, uma prece que Jerônimo de Praga, um dos mentores espirituais de Leon Denis, proferiu na época através da mediunidade de um grupo de médios lá que estava em atividade em Mens. Então, uma belíssima mostrando para nós um modelo, digamos assim, né, de prece. Que a prece, muitas vezes, né, nós que temos a oportunidade de desenvolvermos, né, estudarmos, e às vezes as atividades que a casa nos dá oportunidade, às vezes somos convidados a fazer a prece, né? E a gente observando nos bastidores sobre a prece, é muito interessante que a gente ouve uns comentários, no mínimo, curiosos, né? Uma prece bonita, uma prece mais longa, uma prece mais curta. Então, as pessoas, às vezes, de maneira equivocada, né, ficam muito preocupadas com as belas palavras, né? E Leon Denis aqui nos mostra, e os espíritos superiores, que, na verdade, pode se mostrar um modelo, mas que a gente não fique preso ao modelo. É uma conversa nossa com o Criador. Nós temos que colocar o nosso coração. Então, para isso, não precisa ter grande cultura, nem palavreados difíceis, não há necessidade, é sentimento. O que atinge realmente instâncias superiores é o sentimento, é o desejo de conectar com a espiritualidade maior, enfim, com o Pai Criador, que é Deus. Então, quando oramos, como fazemos nossa prece, é um extravasamento, digamos assim, do nosso coração, buscando esse socorro, ou louvando, né, ou agradecendo, que a gente faz prece por motivos diversos. No nosso mundo, alguns estudiosos dizem que a gente faz prece mais para pedir ainda. Mas temos muito que agradecer também, né? Então, agradecer pelas oportunidades que a vida nos dá, pela encarnação, por estarmos caminhando, por termos conhecido a doutrina espírita já nessa oportunidade, talvez ter sido a primeira, muito provavelmente. Então, a prece é algo poderoso. E Leon Denis traz um exemplo aqui também, ao longo desse capítulo, que é bastante conhecido, bastante comentado. Ele faz uma comparação a nível, assim, traz uma comparação material para depois mostrar a ação a nível fluídico, né? Ele dá um exemplo de quando atiramos uma pedra de um lago, essa pedra, ao bater na água, nós sabemos disso, que já fizemos, todos nós certamente, ela cria ondulações nessa água. Então, essas ondulações, ela é circunscrita ao limite daquela barragem, daquele rio, daquele açude. Ela se limita, então cria ondulações que têm um limite. E a prece de coração é algo que se eleva ao infinito. E pelo fluido cósmico universal, ela atinge instâncias superiores onde nosso pensamento não consegue nem alcançar. Então, não tem limite para esse sentimento de amor. E toda a prece de coração, ela é ouvida. Muitas vezes nós nos questionamos que às vezes oramos bastante, mas não vem as coisas da medida que nós pedimos. Aí nós pensamos assim, né? Graças a Deus que a gente não recebe tudo o que pede, né? Pela prece, porque a gente não sabe pedir ainda. Porque muitas vezes pedimos situações que nós ainda não saberíamos lidar com elas. Nós temos uma visão muito limitada do espaço, né? Agora, aqui e agora, uma única encarnação. E Deus, através de Jesus e dos espíritos superiores, nos dá a oportunidade
de mandar para nós aquilo que precisamos, tendo a visão de uma série de existências. Então, nos ofertar, digamos assim, uma condição material de grande poder é algo que nós, muitas vezes, temos dificuldade de lidar ainda, que vai despertar em nós, que ainda não somos perfeitos, as paixões, pode exaltar nosso orgulho, então tudo no seu tempo. Quando nós for o momento de virmos nessa condição, estaremos diante, certamente, de uma prova difícil, mas que muitos conseguem superá-la também com êxito, né? Como nós temos lá no livro Céu e Inferno, a Condessa Paula, né? Que veio numa condição maravilhosa e quando desencarnou, se enquadrou na categoria de espíritos felizes. Mas ela mesma nos alertou, né? Que a gente não peça com antecedência isso, porque mexe muito conosco. Então, para a gente não fugir do pensamento de Leon Denis, o início desse capítulo começa assim para nós, nosso bondoso Leon Denis. A prece deve ser um extravasamento íntimo da alma para Deus, uma conversa solitária, uma meditação sempre útil, frequentemente fecunda. É o refúgio por excelência dos aflitos, dos corações magoados. Nas horas de abatimento, de aflição interior e de desespero, quem não encontrou na prece a calma e o reconforto, ou pelo menos um lenitivo para seus males. Então, ele está falando aqui o que nós temos experiência em nós mesmos. Todos nós que estamos participando, ouvindo, já tivemos esse momento, ele coloca aqui no momento da dor, da dificuldade maior, né? O primeiro ponto que ele nos apresenta, nesse momento da aflição, da angústia, e você buscar aquela prece de coração mesmo, de sentimento. E essa prece, todos nós que já experimentamos, sabemos que nós sentimos realmente o resultado. E o resultado não é a solução dos nossos problemas, das experiências reencarnatórias que nós precisamos vivenciar para o nosso crescimento, mas é o quê? A coragem, a robustez para caminharmos, para olhar de maneira resignada aquelas coisas que nós não podemos mudar de imediato. E sempre ter aquela esperança no coração de dias melhores. Pensar assim, estou superando, estou trabalhando, estou me burilando, mas estou moldando. Esse espírito que sou eu, o ser principal, estou burilando. Através do corpo físico, despojando as imperfeições da alma, em prol de uma condição superior. Então, aquele que hoje sofre, que tem grandes dificuldades, encontremos na prece esse falar com Deus, que nós, quando oramos, sabemos, para os espíritos superiores, são intermediários que levam até Deus ou só fazem com a permissão de Deus, digamos assim, pois os desígnios de Deus precisam ser cumpridos. Então, pedir, o que nós precisamos pedir nas preces? Coragem, força, para que nós possamos, aqueles compromissos que assumimos na espiritualidade, nós possamos levar a cabo, possamos, diante das provas, expiações que, vez ou outra, visitam a todos nós, caminharmos com segurança. Então, Leon Denis coloca para nós, né? É o refúgio por excelência dos aflitos. Então, a gente fica imaginando, por exemplo, meus irmãos, aqueles companheiros que se dizem que não creem em nada, né? O ateu. A gente imagina assim, como é que pode, num momento de grande dor, uma dor física intensa, uma aflição, um filho doente no estado grave, a quem buscar? Então, isso vem intrinsecamente ligado a nós. Então, esses que cada dia vê diminuindo, que diz que não crê em nada, a própria vida dá oportunidade para buscar esse ser superior. E a prece esse canal de ligação. Pedir esclarecimento, compreensão, que muitas vezes, no primeiro olhar sobre uma situação que nos visita, nós criamos uma série de pontos de vista nosso, que ainda é imperfeito, e podemos fazer um julgamento equivocado. Então, antes de tomar decisões, que são decisões que podem ter consequências graves para nós ou para outro, busquemos na prece, Senhor, que eu possa ser intuído pela espiritualidade amiga, que eu possa, na minha ação, não causar o mal ao outro, que muitas vezes, Senhor, com meus olhos obscuros, eu posso não ter a percepção exata do todo. Me ajude a olhar e tomar decisões que sejam boa para o conjunto. Então, a prece é um guia seguro para nós. E Leon Denis coloca assim para nós, dando sequência, né? Um diálogo misterioso estabelece-se entre a alma sofredora e a potência invocada.
A alma expõe suas angústias, suas fraquezas, implora socorro, apoio, indulgência. E então, no santuário da consciência, uma voz secreta responde, a voz daquele de onde provém toda a força para as lutas desse mundo, todo bálsamo para nossas feridas, toda luz para nossas incertezas. Olha só que maravilhoso essas palavras de Leon Denis. Então, sabendo, né? Quando nós conseguimos realmente colocar nosso coração, a gente sente realmente o alívio, né? Aquelas problemáticas todas que estão diante de nós, de todas as ordens, orgânica, financeira, espiritual, tudo que nos desequilibra em algum momento, quando nós conseguimos exprimir com sentimento, aquilo alivia. A gente olha aqueles problemas todos, está lá no mesmo lugar, né? Mas a gente já não fica tão abatido. A gente consegue saber que aquilo vai passar, como tudo passa. É um momento, é uma caminhada. Então, isso que muitas vezes esses espíritos bondosos, como Leon Denis e tantos outros, vem nos mostrando para nós a necessidade de ampliarmos nossa visão. Não ficarmos na ideia muito fixada numa única encarnação, porque isso causa sofrimento, isso causa o egoísmo, uma série de dificuldades. Preciso alargar mais os horizontes, saber que é uma caminhada e eu preciso me resguardar sempre nesse amparo. E Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, nos permite ter espíritos bondosos que nos aconselham, em especial aquele a quem chamamos nosso anjo guardião. Esse espírito, digamos assim, podemos ter espíritos familiares e outros, mas esse espírito de envergadura maior, Vou botar os dois, intuindo, nos aconselhando a tomar melhores decisões. Então, não esqueçamos jamais da prece. E mais adiante, Leon Denis diz assim para nós: a prece é uma elevação acima das coisas terrestres, um ardente apelo, um impulso, um bater de asas em direção às regiões que não perturbam os murmúrios, as agitações do mundo material, e onde o ser aure as inspirações que lhe são necessárias. Quanto mais potente for seu impulso, mais sincero é seu apelo. Mais distintas, mais claras revelam-se-lhe as harmonias, vozes, as belezas dos mundos superiores. É como uma janela que se abre para o infinito. Abre para o invisível, desculpem, para o infinito, e pela qual percebe mil impressões consoladoras e sublimes. Impregna-se e embriaga-se, retempera-se nessas impressões como um banho fluídico regenerador. Então a gente fica pensando assim no momento da dor, da angústia, né? Quando a gente consegue receber esse bálsamo fluídico, né? Sair aquelas agitações interiores, as lutas, né? Que tem momentos que a gente entra em vibrações difíceis, todos nós, na caminhada do trabalho, no dia a dia, de vez em quando, invigilante que somos ainda, não conseguimos ter um pensamento contínuo, reto, nós permitimos, digamos assim, que seres que pensam como nós pensamos naquele momento se acoplam à identidade de pensamento. Então, nós ficamos atribulados, agitados. Então, meus irmãos, nunca nos esqueçamos. Quando elevarmos o pensamento a pedir a prece, pedir socorro também para esses irmãos, tão necessitados como nós. Porque no passado nós tínhamos aquela ideia equivocada de tirar, né, o espírito perseguidor, o obsessor, mas hoje, de maneira mais clara, a doutrina espírita nos apresenta o quê? É um irmão nosso também necessitado de socorro e amparo. E se há uma vinculação comigo, dele comigo, é porque eu o convidei de alguma forma, pelo meu pensamento, pela minha vigilância. E se ele chegou, é também para ser tratado assim como eu. Sabemos que é muito difícil. Conhecemos um pouquinho a teoria, mas a prática para nós é desafiadora. Então vamos pensar assim: se as coisas que me visitam o coração, uma angústia que chega de repente, uma prece, um elevar de pensamento, como o Leon Denis coloca aqui, ao infinito, uma janela que se abre ao além, pedindo socorro para nós e para todas as nossas companhias, para que se estabeleça a harmonia. Então, meus irmãos, com esse pensamento, a gente vê na prece um ponto de apoio. A prece como uma direção segura. E ele continua mais adiante. Por outro lado, como Deus poderia atender a todos os desejos que os homens exprimem nas suas preces? A maioria é incapaz de discernir o que lhe convém, o que lhe seria mais proveitoso, conforme eu já falei, né? Então, saber pedir. Eu preciso aprender a pedir.
O sábio pede diferente do imaturo, né? O que ele pede? Senhor, oportunidade de eu vencer, quando ao retornar ao mundo espiritual, que lá eu chegue melhor do que quando de lá eu parti para a encarnação. Se para isso for preciso, Senhor, me dê força para todas as experiências que eu necessito para que de alguma forma eu possa me libertar do peso que eu mesmo ao longo da minha caminhada fui colocando sobre mim. Que eu possa ir desvencilhando de tudo aquilo que é inútil para o Espírito eterno. Então, com esse pensamento, com esse pedido, a gente caminha. É claro que nós, como eu já falei também, a gente tem dificuldade, né? Ninguém quer pedir essas coisas, né? Nós queremos realmente as coisas da melhor forma possível. E Deus oferta para nós as coisas boas. Só que quando vem uma turbulência muito grande, é porque todas as ofertas, digamos assim, as oportunidades que surgiram, nós não aproveitamos. Então, às vezes, vem impacto sobre nós, sobre a humanidade, para trazer mudanças, transformações. Então, mesmo nesses momentos, que a turbulência, mesmo não, principalmente nesses momentos, a oração, né? A oração pelo mundo, a oração pelo... A gente fala pelo mundo, já engloba tudo, né? Por todas as regiões, pedindo socorro, o amparo, e sabendo que muitas vezes o medicamento que vem para tratar a doença, às vezes é amargo. Às vezes é amargo, não nos agrada, mas se ele chegou daquela forma, é porque uma inteligência superior entendeu que aquele era o melhor remédio. Porque nós podemos, a nossa pequenez, querermos, arrogância até, né? Questionar os desígnios de Deus, né? Por que está sendo dessa forma e não da outra? Por que eu faço minhas preces, tenho um comportamento, dentro do que eu entendo, é claro, adequado, e acontecem essas tribulações? Por que nosso planeta é visitado por flagelos destruidores, por exemplo? E questionamos a divindade, mas sempre com um olhar estreito numa única encarnação. A gente não consegue ver que essas situações que causam tristeza, sofrimento, sem dúvida, ela está circunscrita ao corpo físico, que aquele que é atingido pela uma moléstia, pela enfermidade, o corpo perece, mas o ser principal prossegue sua caminhada. Então, que a gente possa sempre na prece pedir assim, coragem para me superar, vibrar pelos meus irmãos que passam por provas mais duras que a minha, e que eu possa aprender com os exemplos que os espíritos superiores nos apresentam nas diversas obras. O Evangelho do Cristo nos apontando o norte, que eu possa então aprender, para que eu não tenha que ficar nesse círculo vicioso de encarnações e encarnações sem grande, reencarnações em reencarnações, sem grande proveito para o meu crescimento. E continuando aqui com Leon Denis. Ele nos diz assim, se pudéssemos medir o efeito produzido por uma prece ardente, por sua vontade generosa e enérgica sobre esses infelizes, nossos votos elevar-se-iam com frequência até os deserdados, os abandonados do espaço, para aqueles em que ninguém pensa e que estão mergulhados num morno desencorajamento. Então, aqui ele está apontando, nesse pequenino trecho, aqueles que nós observamos à margem da vida, sofredores de toda ordem, encarnados e desencarnados, que às vezes nós observamos, se a gente não puder ter uma ação mais direta, que a gente possa interceder com a prece. Nós sabemos que essa prece socorre o nosso irmão necessitado. Se eu posso dar uma ajuda material para os encarnados, dentro das minhas possibilidades, que façamos. Mas que não possamos abrir mão da prece. E nós lembramos, meus irmãos, aqueles que têm a oportunidade de trabalhar no atendimento aos espíritos, observa-se que muitas vezes espíritos se manifestam com grande turbulência, muito ligados às coisas materiais, e lutas, às vezes, com dificuldade de um diálogo com o doutrinador, com o dirigente da sala. E quando o dirigente pede-se um momento para se fazer uma prece, a gente vê que muitas vezes, na maioria das vezes, aqueles ânimos desaceleram, mostrando que é uma ducha, né, para balsamizar, tirar aquela turbulência. E a gente observa muitas vezes que o espírito, né, dá uma, digamos assim, relaxa um pouco no sentido daquela agressividade, daquele orgulho muito aflorado, que já fica mais acessível ao socorro. Então, mostrando para nós não temos como pegar, segurar a prece. É algo a nível fluídico de vibração. Que possamos nós
cada vez mais, aprendermos a colocar sentimentos em nossas preces. Porque essas preces de sentimentos que conseguem atingir essas instâncias superiores que Leon Denis também fala. Eu consigo botar um impulso maior. E ele diz aqui, tem uma parte que ele comenta aqui nesse livro, que diz assim, sobre a prece, né? A prece recitada, repetida, e fala assim para nós, que realmente, ao acordar, ao despertar do sono do corpo físico, é um horário importante fazer uma prece. E ao deitar também, pedir proteção, porque no momento do sono nós possamos ser conduzidos a regiões de socorro, de trabalho no bem. É importante, ele falou assim. Mas diz assim, mas se você não tiver com vontade de fazer uma prece nessa hora, se aquela prece só da boca para fora, não faça então. Mas, porém, quando você estiver numa ambientação adequada, aí ele coloca para nós com grande beleza aqui, né? Diante do céu estrelado, nos bosques, próximo do mar, num local que te dá uma paz de espírito, que às vezes vem emoção em nós, até vem lágrima nos olhos, palavras de Leon Denis. Então, façamos nessa hora a prece. Que essa prece, sim, pode muito mais das suas consequências, atingir realmente resultados sublimes. Porque muitas vezes a gente fica preso, não, tem que fazer a prece, tem que fazer. Claro que eu tenho que fazer, mas que eu preciso buscar sentimento. Por isso que a gente vê que em torno, muitas vezes, de nós buscarmos a melhor ambientação, às vezes a gente gosta de botar uma música espírita, uma música instrumental agradável, que cria uma vibração, aí faz-se uma leitura que nos mexe interiormente. Aí, nesse momento, nós estamos melhor preparados para um diálogo com a espiritualidade. De coração, né? Senhor, diante dessa encarnação, que possamos buscar ser melhores. Nos ajude a nos conhecer a nós mesmos, a vencer o orgulho, que muitas vezes nós pensamos que já superamos, mas em coisas pequeninas do dia a dia, nós ainda sucumbimos, nós queremos ainda dar a palavra final, queremos muitas vezes aparecer mais que os outros. Aí nós pedimos para que nos ajude a refrear, né? Diminuir esses impulsos desnecessários e operar com mais equilíbrio. Aqui continua Leon Denis. Outro ponto importante que ele nos apresenta aqui da prece. Todos podem exercê-la, quer dizer, a prece, todos podem facilitar o desligamento das almas, abreviar a duração da perturbação que ressentem após a morte. Por um impulso caloroso do pensamento, por uma lembrança benévola e afetuosa. A prece facilita a desagregação corporal, ajuda o espírito a desvencilhar-se dos fluidos grosseiros que o acorrentam à matéria. Sob influência das ondas magnéticas que projetam uma vontade poderosa, o torpor cessa, o espírito reconhece-se, retoma a posse de si mesmo. Então, mostrando para nós, é que muitas vezes, quando nós temos, todos nós, né, em algum momento, algum ente querido, algum amigo desencarna, nós vamos lá ao velório, levar uma palavra amiga, e nós temos a orientação, né, da doutrina espírita, da necessidade, né, da importância da gente ter um comportamento adequado nesse ambiente, de pensamentos seguros, fazer a leitura do Evangelho, conforme nós temos o hábito de fazer, né, ler de hora em hora uma página do Evangelho, faz-se uma prece por aquele que ainda não está totalmente desprendido do corpo físico, para que facilite essa desagregação, esse, digamos assim, esse afastamento do espírito, que esses laços fluídicos que ainda estão presos à matéria possam se soltando. Então, a necessidade do nosso pensamento ali, e pedindo às potências superiores, os técnicos do plano espiritual, que vêm nesse momento para desligar esses laços fluídicos. Então, ele nos alerta aqui, nesse momento tão importante também. E não podemos esquecer, como eu já falei no início, dos nossos pensamentos. Evitar brincadeiras, evitar palavreados desnecessários, lembrar que o corpo ali está morto. O corpo concluiu o seu trabalho, digamos assim, de dar oportunidade para o espírito trabalhar, mas o espírito ainda não está totalmente liberto daquele corpo. Então, causa impressão sobre ele, impacta, que possamos impactar de maneira positiva, de maneira amorosa. E continua aqui Leon Denis. A prece por outrem, por nossos próximos, pelos infortunados e os doentes, quando feita com um coração reto e uma fé ardente, pode também produzir
produzir efeitos salutares. Não tenhamos dúvida disso, né? Então, a prece, às vezes a pessoa, como eu falei, às vezes fala, mas eu faço prece, não acontece nada. Mas o Leon Denis questiona, mas que prece é essa que está se fazendo, né? Vamos buscar prece de coração. Vamos ficar presos a uma receita, né? Vamos de coração. E sabemos, meus irmãos, que às vezes a gente, em alguns momentos, pode achar se a vida está tão morna, as coisas estão do mesmo jeito, mas todos nós sabemos que de tempo em tempo vem um impulso, né? Na nossa vida mesmo. Mudanças acontecem de toda ordem. A vida caminha. Por mais que possamos achar que ela está morna, está calma demais, calma no sentido assim de sem graça, né? Nesse sentido. Vamos observar, ter olhos de ver, ampliar nossa visão. Vamos buscar nos educar pela leitura, ter momentos de meditação, de elevação de pensamento ao alto, para saber que nós temos que estar preparados pelas alegrias que estão diante de nós e também pelos reveses materiais que a vida apresenta naturalmente. Fé em Deus, confiança para caminhar. Mesmo quando as leis do destino causam-lhe obstáculos, quando a provação deve ser cumprida até o fim, a prece não é inútil. Os fluidos benévolos que traz em si acumulam-se para derramarem-se durante a morte no perispírito do ser amado. Como eu falei, né, os desígnios de Deus serão cumpridos, mas as preces, o socorro, a mudança interior que nós fazemos, isso é por nós. Então, aquilo que pode, muitas vezes, a pessoa olhar no ente que às vezes acabou de desencarnar, claro, né, que isso varia muito da condição de um para o outro, mas muitos desses que lutaram, trabalharam no bem, a gente pode questionar, mas, meu Deus, que espírito tão bom, como é que desencarna assim, às vezes jovem, às vezes ainda podia viver mais no corpo? Mas aí é uma visão ainda acanhada do terra a terra, não é a visão do espírito. Porque para um espírito bondoso e nobre, desencarnar é um prêmio. Porque ele sai de uma condição do mundo de provas e expiações e ele, pelos seus méritos, se elevará a regiões muito melhores do que essa. Então, nós que podemos ficar um pouco sentidos de não termos a presença física daquele irmão bondoso. Mas não será egoísmo nós querer retê-lo aqui conosco? Então, diante de quadros de enfermidades, às vezes, que às vezes os familiares tentam segurar de qualquer jeito aquele ente querido, pensando que está fazendo bem, muitas vezes está criando obstáculos. E nós sabemos que nesse momento a espiritualidade amiga, que está ali para socorrer a todos nós conhecemos aquela fala, né, que dá no enfermo que está gravemente hospitalizado, que os parentes, os entes queridos estão ali com preces em volta, vibrando, segurando, né, no pensamento. E esses laços que precisam ser rompidos naturalmente pelo processo natural da morte do corpo, enquanto a resistência enorme, naquela vibração, naquele excesso de fluido segurando, então a espiritualidade dá aquela melhora aparente no enfermo, para que aqueles que estão ali dificultando as atividades espirituais possam relaxar e dormir, falar, ele já está melhor. E aí, quando todos se afastam, aí acontece o processo de desligamento. Então, como eu falei, às vezes a gente pede coisas que atrapalham, então Deus envia o que precisa. Então, nesses momentos, temos sim que vibrar pelo irmão, queremos a companhia, mas que seja feito os desígnios de Deus. Pois se está no corpo enfermo, sofrido, então ele precisa caminhar, precisa se libertar. Um corpo que já não oferece as condições de mobilidade. Temos que pensar dessa forma. E diz assim para nós, Leon Denis: reúnam-se para rezar, disse o apóstolo. Está em Atos, capítulo 12, versículos 12. Reúna-se para rezar, disse o apóstolo. A prece feita em conjunto é um feixe de vontades, de pensamentos, raios harmoniosos, perfumes que se dirigem com mais poder para o seu objetivo. Ela pode adquirir uma força irresistível, uma força capaz de sustentar, abalar as massas fluídicas, que alavanca para a alma ardente, que coloca nesse impulso tudo o que há de grande, de puro, de elevado nela. Nesse estado, seus pensamentos jorram como a corrente imperiosa, em generosos e poderosos eflúvios. Estão mostrando para nós, né? Como nós podemos nos fortalecer, né? Nos tornarmos mais capazes de encarar as adversidades com esse pedido de socorro, né?
ao plano espiritual pela prece, né? Pedir essa força, olhar para frente, saber assim, meu Deus, o amparo está comigo, então esse bálsamo que me envolve me dá força para caminhar. E na medida que nós vamos recebendo esse amparo, esse socorro espiritual, que possamos também, conforme os espíritos superiores vão nos ensinando no Evangelho, tendo Jesus como modelo maior, na medida que eu recebo essas benesses, esse socorro, que eu possa também ofertar àquele mais necessitado do que eu também. Todo tipo de socorro, da prece, do socorro material. Então, quando o maior número consegue fazer isso, o planeta vai se modificando mais rapidamente. Quando a força do bem consegue atuar mais plenamente, a desigualdade tende a diminuir. E é o processo natural de evolução do planeta, de uma condição inferior para uma superior. Então, na medida que o número vai se crescendo de aqueles que querem socorrer, querem ser úteis, e tendo a visão, meus irmãos, também que nós não podemos esquecer, hoje, na atualidade, vivenciando esse processo que toda a humanidade está passando do Covid-19, nós aprendemos o quê? Estamos orando mais, buscando mais o socorro? Sim, todos sabem que está diante de algo invisível que pode chegar em qualquer lar. Então, esse vírus veio para mostrar para nós que somos uma única família, a família humana, onde ricos, pobres, europeus, sul-americanos, africanos, indígenas, todos estão sujeitos ao contágio. Então, nivelou, todos ficamos nivelados. Então, a ciência hoje busca socorro para todos, não para uma classe privilegiada. Então, mostrando que eu não posso só me curar, porque se eu só me curar, quando eu saio na rua, eu posso ter o contágio com alguém que não está curado. Então, mostrando que Deus, na sua sabedoria, veio para ajustar, mostrando necessidade nossa de renovação, de modificar conceitos. Essas lutas migratórias que a gente vê hoje pelo mundo, irmãos nossos em processos de lutas familiares, na estrada, passando dificuldade de toda ordem, países do primeiro mundo com grandes barreiras, fronteiras, uma série de lutas, a gente vê que é uma necessidade, que o mundo vive um momento de acerto, né? Um momento de ajuste. E para ver o ajuste, por isso nós necessitamos de estar sempre em preces, que para ver o ajuste, acontecem as turbulências, em tudo na vida, né? Você sair de um estado para o outro, há modificação. E essas modificações incomodam uma série de pessoas que não querem, às vezes são contra que essas mudanças ocorram. Grandes poderes, há interesses diversos. Então, isso aí, digamos assim, tenta entravar o progresso, mas não consegue deter. Serão levados, como está no Evangelho, no rodão, né? Serão encaminhados. Então, na prece, é o alimento, é o combustível para que nós, quando estivermos diante de um quadro que nós acharmos impossível para nós, então que buscamos em Deus um caminho, a intuição, o pensamento. Como eu posso tomar uma decisão diante dessa situação que ora me visita, meu Senhor? Porque tem momentos, meus irmãos, que a gente parece que está numa encruzilhada, né? Fala, eu faço isso ou faço aquilo? Então vem aquela dificuldade de tomada de decisão, as consequências que envolve. Então buscamos na prece. Me ajude a fazer a melhor escolha. E o Cristo está sempre nos ensinando, né? Em tudo que nós formos fazer ou escolher, nós temos que medir aquilo que não vai trazer dano nem a nós, nem ao próximo. E para nós sabermos se é ruim, é só a gente se colocar no lugar do outro, daquele que nós estamos julgando ou ofertando alguma coisa. Se não for bom para o outro, se não for bom para mim, também não é bom para o outro. Então, é uma forma de nós amadurecermos. E aqui Leon Denis coloca de maneira belíssima também para nós. Às vezes, vê-se a alma em prece desligar-se do corpo e, maravilhada em êxtase, seguir ela própria o pensamento fervoroso que projetava como precursor em direção ao infinito. O homem incomparável, no qual não sabe senão tirar o medíocre partido. Para fazê-lo funcionar, duas coisas são suficientes, todavia, a fé e a vontade. Tenho fé. Preciso ter fé robusta, vontade. Preciso movimentar força. O Denis tem nesse mesmo livro um capítulo que fala sobre a vontade. Então, vontade. Eu tenho uma vontade persistente, perseverante.
diante dos reveses, eu sou persistente no sentido de fazer as coisas direito, então eu tenho fé. É igual o homem que vai construir uma casa, né? Ele tem na cabeça, né, o desenho, o que ele gostaria de fazer. Aí requer esforço, requer recurso, mas ele tem fé, ele tem persistência, ele vai, entre aspas, pagar o preço necessário para que aquela obra aconteça. E nós sabemos, quem tem uma força de vontade robusta, alicerçado na fé, pode coisas grandiosas. Qual de nós, em algum momento, já pensou assim, olha, isso eu quero realmente? A gente vê quando a gente quer realmente, é uma coisa justa, que depende do nosso esforço, as coisas a gente tende a conseguir, tende a chegar, a tendência é vencer, superar os obstáculos. O problema, que muitas vezes, é que nossa vontade é vacilante. Eu não sei mesmo, se eu não sei bem se eu quero isso. Não é assim? É vacilante. Então, a incerteza, uma fé vacilante, a gente fica desarmado, a gente perde, digamos assim, a força, o impulso necessário, como ele fala aqui, esse motor incomparável, né, como o Leon Denis coloca tão bem. A gente perde a força para avançar. Está caminhando para o encerramento, eu vou ler mais uns trechos bacanas aqui. Diz assim para nós também. Considerado sob esses aspectos, a prece perde qualquer caráter místico. Ela não tem mais por objetivo a obtenção de uma graça, de um favor, mas a de elevação da alma à sua entrada em relação com as potências superiores, fluídicas e morais. A prece é o pensamento voltado para o bem, o fio luminoso que prende os mundos obscuros aos mundos divinos, os espíritos encarnados às almas livres e radiosas. Então, meus irmãos, mostrando para nós aí quanto nós podemos contar com o socorro. Mas a necessidade, né? Porque os espíritos bondosos que nos socorrem através das nossas preces, eles sempre respeitam o nosso livre-arbítrio, né? O socorro está do lado. Os conselhos estão do lado, mas, digamos assim, as paixões, as forças que me atraem para aquilo que é forte em mim ainda também estão próximo. Então, se eu faço uma escolha equivocada, eu tenho a intuição de evitar aquilo, mas eu tenho liberdade. Os espíritos não vêm aqui para nos acorrentar, nos dão liberdade. Os espíritos bondosos nos dão liberdade. Porque eles sabem que nós, mesmo fazendo uma escolha equivocada, nós, digamos assim, de lutas em lutas, de quedas em quedas, uma hora a gente retorna o caminho reto, pelo amor ou pela dor. Então, que possamos assim, já caminhando para o nosso encerramento, ler esse capítulo na íntegra, prece, são várias páginas, conhecer melhor as obras de Leon Denis. Ele traz, assim, dentro da doutrina espírita, um pensamento muito diferenciado, que nos ajuda a melhor compreender as obras básicas. Vamos conhecer Leon Denis. Então, meus irmãos, com esse capítulo belíssimo, que tanto necessitamos em nossas vidas, que a prece, que possamos, então, já encerrando de nossa parte, agradecendo a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos. Graças a Deus.